Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, dia 28 de setembro, quinta-feira, a família Capuchinha celebra o beato Inocêncio de Berzo. Ele viveu de 1844 a 1961. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de um certo homem que estava realizando grandes obras e ficou perplexo. E dizia: eu mandei degolar João Batista. Quem é este homem que realiza tais obras? Alguns disseram: o povo diz que ele é João Batista que voltou dos mortos. Outros dizem que ele é o profeta Elias que apareceu. Outros ainda dizem que é algum dos profetas antigos que ressuscitou. Herodes ficou muito perplexo e curioso e queria também ver Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente saindo das Sagradas Escrituras, esta palavra pão para nos alimentar nesse dia. E hoje nós vemos um relato da perplexidade do tetrarca Herodes, daquele fraco rei, daquele covarde rei, que no banquete do seu aniversário mandou degolar João Batista, porque João denunciava a irregularidade do seu matrimônio com Herodíades, a ex-esposa do seu irmão Filipe. João Batista não foi morto porque dizia que ele não estava cumprindo isso ou não cumprindo aquilo. Mas João Batista foi morto por causa de uma denúncia, de uma fidelidade à palavra. Assim, Herodes calou a voz do profeta. Mas eis que de repente surge um novo profeta. Um novo profeta que está abalando as estruturas do seu reino, que está causando um reboliço dentre o povo. Por isso, essa notícia chega então até os ouvidos do tetrarca Herodes e ele fica perplexo, porque ele recorda que mandou degolar João Batista. E ele também quer saber agora quem é este homem, qual é a identidade dele. Ele quer descobrir mais por curiosidade do que por segmento de fé ou credibilidade no ministério dele. E alguns dizem: nós ouvimos falar aí por parte do povo que ele é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que ele é o profeta Elias que apareceu. Outros ainda dizem que ele é algum dos profetas antigos que ressuscitou e apareceu. E isso atiçou a curiosidade de Herodes. E é interessante que esse relato de hoje está entre o envio dos 12 e depois o retorno deles também com o sucesso da missão. Está nesse intervalo, onde os discípulos foram anunciar a boa nova do reino, onde os discípulos foram anunciar a presença do Filho de Deus na história. E retornando para casa, então, agora nós já podemos ver as reações ou a colheita que eles trazem. A fama de Jesus aumentou, e isso chegou até o palácio de Herodes. E isso atormentou o coração de Herodes, fazendo com que ele ficasse, então, perplexo. Herodes não conheceu Jesus nesse momento. O conhecimento que ele queria ter de Jesus era um conhecimento curioso, porque ele também quer conhecer para matar. Ele também quer conhecer para aniquilar. Principalmente se este homem, se esse profeta, que está nesse momento aí atiçando um reboliço entre o povo, signifique perigo para o seu reino, perigo para a dominação romana. Por isso Herodes precisa estar vigilante, Herodes precisa estar de olho, para sufocar toda a atividade e toda a atitude profética que viesse colocar em risco a sua coroa e também a presença do império em Israel. Aqui está o motivo pelo qual Herodes quer conhecer Jesus. E Herodes conheceu Jesus. Herodes conheceu Jesus no momento do julgamento, conforme Lucas 23,
10, de 8 a 12. E ele ridicularizou Jesus. Ele ridicularizou e desprezou a pessoa de Jesus, porque ele não conseguiu ver a presença do Filho de Deus humanado. Herodes hoje tem muitas informações sobre Jesus. Herodes ouve muitas afirmações por parte do povo, mas informações ainda secundárias, informações ainda inconsistentes e incompletas, porque nem o povo conseguiu ver com os olhos do Espírito, mas sim com os olhos da geografia, com os olhos da história, com os olhos da sociologia, mas não com os olhos da fé. Qual é o grande ensinamento que isso pode trazer para nós nesta manhã? É que eu posso ter grandes informações científicas sobre Jesus. Posso ter informações das diversas ciências que vão falar sobre ele. E ainda isso não atiçar em mim e não fazer nascer em minha vida a fé. Porque o essencial não se vê com os olhos da cara. O essencial se vê com os olhos do Espírito. E se o Pai é Espírito, nós só podemos ver o Pai no Espírito. Se Jesus é igual ao Pai, nós também só podemos ver e entender Jesus no Espírito. De tal modo que mesmo obtendo muitas informações históricas sobre Jesus, obtendo muitas informações da pesquisa de opinião pública sobre Jesus, nós ainda podemos ficar perplexos com as respostas que nós ouvimos. Mesmo dentre os teólogos, muitos ficam ainda perplexos. Eles conseguem aceitar com boa vontade que Jesus é um fundador de religião. Eles conseguem aceitar com boa vontade que Jesus é um ente da teologia. Eles conseguem aceitar com boa vontade que Jesus é o profeta de Israel. Mas proclamar o senhorio de Jesus ainda causa perplexidade na vida de muitos homens e muitas mulheres. Porque o invisível não se vê com os olhos, mas se vê com a fé. Permita a Deus que esse evangelho que está chegando hoje consiga romper as barreiras do meu coração, as barreiras do seu coração, que cure a fraqueza da nossa fé, que nos aumente essa fé, para que nós também possamos compreender Jesus. Herodes quis ver Jesus, mas talvez não era boa vontade dele. Por isso, quando ele encontra-se com Jesus, ele o ridiculariza e despreza, e também compactua com a sua morte. Logo mais às 7 horas da manhã, nós teremos a celebração com a exposição do Santíssimo Sacramento aqui em nossa matriz. Às 19 horas, a celebração com a bênção do Santíssimo. E também queremos convocar a todos para o nosso encontro com os nossos jovens, PNSC Jovem, que vai acontecer no dia 30, a partir das 14 horas, na comunidade Santa Rita. E vocês não precisam fazer inscrição. Basta aparecer por lá, levando um lanche para você e para mais um, e vai ser um encontro bem alegre, na linguagem dos jovens, no modo dos jovens, e por isso nós queremos convidar você, jovem, a partir dos 12 anos, a estar conosco no dia 30 de setembro, um sábado, na comunidade de Santa Rita. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Beato Inocêncio de Berzo, rogai por nós. Paz e bem.